Hoje refletiremos sobre Mateus, o discípulo publicano. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Alimento Diário, com o evangelista Cello. Desejamos a todos uma ótima reflexão. Roda a vinheta. Iniciarei com a seguinte frase: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Vamos para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A nossa reflexão de hoje tem como título Mateus, o discípulo publicano. No contexto da passagem de hoje, uma das formas mais rápidas de obter dinheiro e enriquecer em Israel era vender-se a serviço dos opressores do povo judeu que estava sob domínio de Roma, ou seja, ficar ao lado de César e ser um dos seus cobradores de impostos. O nome que se dava a essa profissão era publicano. Os publicanos eram homens de coração endurecido que extorquiam seus compatriotas, pois tinham permissão para coletar mais do que o governo romano exigia e embolsavam a quantia excedente. Eles não se importavam com a situação do pobre, da viúva e do órfão, se o débito não fosse quitado. Tanto o devedor quanto seus filhos seriam vendidos no mercado de escravos para pagar a dívida. Considerados como desleais à nação de Israel e traidores dos judeus, os publicanos eram odiados e desprezados socialmente, sendo colocados na mesma categoria dos ladrões e prostitutas. Mateus, também chamado Levi, não era exceção à regra. Mas um dia, Jesus passava perto da coletoria quando viu Mateus e lhe fez um convite: Siga-me. Não sabemos o que aconteceu no interior de Mateus, mas o olhar daquele homem e suas palavras o atraíram tão completamente que a Bíblia diz que ele deixou tudo e o seguiu. Para Jesus, ter alguém tão desprezado pelo povo fazendo parte do grupo de seus discípulos mais chegados era como um escândalo perante a sociedade judaica. Os judeus logo começaram a criticar e menosprezar o Senhor por estar envolvido com publicanos pecadores. Mas Jesus não estava preocupado com as aparências exteriores ou com a má fama daquele homem. Em sua soberania, o Senhor chamou Mateus e tocou seu coração para que sua vida fosse totalmente transformada e seu testemunho fosse tremendo. Mateus vivenciou uma mudança radical de vida. Ele deixou tudo para trás, sua profissão, seu dinheiro, sua segurança, seu futuro e seguiu o Salvador sem nenhum questionamento. A ganância que estava em seu coração foi substituída com um amor a Deus e ao próximo. Que conversão repentina, dramática e maravilhosa! Naquele mesmo dia, Mateus ofereceu um banquete a Jesus e seus discípulos. Convidou todos os seus amigos publicanos para lhes apresentar o Messias e se despedir deles, pois a partir dali iria começar uma nova vida. Os fariseus e mestres da lei, indignados com o que viram, isto é, Jesus comendo ao lado daqueles que eles consideravam inferiores,
questionaram os discípulos: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Ao que Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse era o caso de Mateus, mas também de cada um de nós. Só encontram salvação em Cristo aqueles que, movidos pelo Espírito Santo, reconhecem seu estado de pecado e o quanto são indignos perante Deus. E então, arrependidos, clamam ao Senhor quem os ouve e os salva. Então Mateus se tornou um dos apóstolos e teve o privilégio de escrever um dos evangelhos. Assim como Mateus era minucioso em sua contabilidade financeira, foi também extremamente detalhista ao registrar os ensinamentos de Jesus em seu evangelho. Foi ele o único a registrar as seguintes palavras do Mestre: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa passagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 ao 21. Esses versículos não retratam exatamente a história de Mateus e sua escolha ao seguir ao Senhor. Bendito seja Deus. Vamos orar para podermos finalizar nossa oração de hoje? Querido Jesus, agradecemos pela vida de Mateus, que dá testemunho do teu tremendo poder para transformar aqueles que te seguem. Livra-nos da ganância e do amor ao dinheiro, pois essa é a raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviam da fé. Guarda o nosso coração do egoísmo que é predominante na cultura secular e faz de nós servos generosos e fiéis do teu reino. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Salvador, aquele que é e sempre será o nosso Abba, o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. Amém. Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que o Senhor abençoe o teu lar, que o Senhor abençoe o teu ir, o teu estar e o teu voltar. Shalom Adonai. Obrigado por mais uma vez acompanhar o alimento diário. Continue pulverizando a palavra de Deus para que muitas vidas sejam alcançadas e sejam tocadas pelo Espírito Santo. Que o poder do Espírito Santo se aperfeiçoe na fraqueza de cada um. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Shalom Adonai.